Tiago, o que é essa reestruturação do RH? Então, o que a gente tem que pensar que o produtor rural, ele já não é visto mais como aquele homem do campo antigo, né? Aquele fazendeiro à moda antiga. Hoje, o produtor rural, ele é um empresário. E como tal, ele precisa se adequar. E a fazenda, ela então passa a ser uma empresa. E como a fazenda é uma empresa, ela precisa se organizar como uma empresa. E aí que é a ideia da reestruturação do RH rural. O RH nada mais é do que a relação entre o empregador e os empregados. Então, quando a gente entra com essa ferramenta, com esse serviço de organizar esse RH, isso traz muita clareza para as pessoas, para as partes, tanto para o empregador como para o empregado. Então, assim, é uma visão de valorizar o ser humano, o trabalhador. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então, se eu valorizo a pessoa que trabalha comigo, estabeleço direitos e deveres de uma maneira muito clara, esse empregado ele trabalha mais feliz, o ambiente de trabalho ele se torna mais leve e ele trabalhando mais feliz, mais leve, ele rende mais, ele dá menos dor de cabeça para o grupo, sobretudo quando a gente está falando de uma média, grande propriedade rural, que aí nós temos 20, 30, 40 funcionários. Então a gente entra dentro da empresa, faz um ordenograma, Ellen, por exemplo, quem é o sócio patrimonial daquela fazenda? Quem é o encarregado daquela fazenda que vai ser o supervisor? Quem está abaixo do supervisor? Quem está abaixo no nível hierárquico de quem? Então, eu sei, a gente delimita. Esse aqui é o operador de máquina. O operador de máquina vai fazer o quê? Essa aqui é a caseira e ela vai cozinhar. O que são as funções dela? E isso a gente vai detalhando. Cada pessoa que está ali dentro, você cria, então, esse ordenograma. Isso traz uma visão para o empregador de extrema importância, sobretudo na hora que ele tem que fazer as tomadas de decisões. Além de, isso é um meio de prevenção, né, Ellen? A gente agir na prevenção para dar conformidade, para a empresa trabalhar em conformidade com as normas. E a gente estava falando aqui em off, né? O Brasil ele tem inúmeras leis. Para a gente, eu, por exemplo, sou professor de Direito do Trabalho há 10 anos, tenho dificuldade de explicar algumas coisas para os meus alunos devido à quantidade de leis. E isso para o empregador, para o produtor rural, é muito pior, muito mais difícil. Ele tem a atividade preponderante dele ali, que é plantar, preocupar com o clima, tem todas essas preocupações. No entanto, a legislação fala, você tem o direito trabalhista aqui e você precisa olhar para ele, porque senão você vai ter problema na justiça. E o Brasil é recordista de ações judiciais na justiça do trabalho. E aí a gente tem que tentar desconstruir um raciocínio, falando assim, o direito do trabalho ele engessa o negócio. Mas, na verdade, se eu faço o que a lei manda, a gente sabe que é uma série de coisas, mas assessorado por especialistas, você não vai ter problema na Justiça do Trabalho. Você vai pagar o salário dele da maneira correta. A gente vê muitos produtores rurais que têm problema na Justiça e não é por má fé. É porque ou foi mal assessorado, ou achou que estava fazendo o bem. O cara vai dar X sacos de soja no final da safra, acha que aquilo lá não vai refletir. Tem que ser feito de uma maneira muito rigorosa. E aí a gente entra nas leis mais infralegais, né? Que são as normas regulamentadoras, Ellen. Essas aí que tira a tranquilidade da fazenda. A norma regulamentadora, né, as famosas NRs, são expedidas aí pelo Ministério do Trabalho e ela que vai falar, por exemplo, a NR 31, ela vai falar aonde que eu vou guardar os produtos, por exemplo, defensivos agrícolas. Então, tem todos esses pormenores. Pasme, tem até a questão da altura de uma beliche. Qual que é a altura de uma beliche? Se essa beliche ela precisa ter uma gradinha ou não. Então, são muitas as exigências. E é diante disso que vem a questão da reestruturação do RH rural, que a gente está implementando através da empresa AgriCompany. A gente tem essa nomenclatura porque a gente entende que ela vai um pouquinho mais do que o compliance. A gente tem
um instituto chamado Compliance, que trouxe para o Brasil há pouco tempo e está sendo aplicado por grandes empresas, pequenas empresas, que é deixar o compliance trabalhista, que é deixar a empresa em conformidade com a legislação. Esse é o conceito assim, bem resumido de que é um compliance. A gente entende que vai um pouco mais além porque a gente adentra no departamento pessoal, Ellen. A gente trata, então, a gente dá um lado mais humanitário. Tratar a pessoa do jeito que a gente quer que a gente trata. E aí a gente consegue criar um código de conduta. Esse código de conduta vai dizer os direitos e os deveres, como que aquele trabalhador ele precisa se comportar dentro da fazenda, como que ele tem que se comportar, por exemplo, quando ele divide espaços coletivos, quando ele dorme na fazenda, em um alojamento, como que a família lá do trabalhador rural que vai morar na fazenda, como que ela deve se comportar. Então, assim, são normas que talvez parecem óbvias, mas muitas vezes, Ellen, o óbvio ele precisa ser dito e ele precisa ficar, reluzir. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo e as fazendas que estão adotando isso é um caminho sem volta, porque traz uma grande tranquilidade para gerir o negócio. A própria questão, na safra, eu preciso contratar mais pessoas, porque o fluxo de serviço aumenta. Será que eu preciso contratar um rapaz, um trabalhador de forma permanente? Eu posso fazer um contrato por prazo determinado, um contrato por safra. Então, a gente vai dando toda essa assessoria. E, além disso, né, a gente cria um canal de comunicação dentro da fazenda. O empregado que viu alguma coisa errada, ele pode escrever sugestões para melhorar o convívio. Além de, que para mim eu considero uma das coisas mais importantes, Ellen, que é a questão da prevenção do acidente. Prevenção de acidente de trabalho. O Brasil é recordista, ele está no topo dos acidentes de trabalho. E o acidente de trabalho ele é muito grave, tanto para o empregador como para o empregado. O empregado, ele perde uma mão, ele perde a visão de um olho, ele fica, então, com uma capacidade laboral reduzida. Para o empregador, a depender do caso, ele responde pelos danos desse empregado. As ações trabalhistas judiciais que envolvem acidente de trabalho são ações com valores vultuosos, né? Milhões de reais que pedem, porque nós temos lá no Código Civil, isso nem é uma lei trabalhista, é lei civil, aquele que causa dano a outrem é obrigado a reparar. Se você está andando no seu carro, furou um pare, bateu no outro carro, você estava errada, você tem que pagar o conserto dele. É esse o raciocínio também que a gente traz nas questões de acidente de trabalho. E aí a gente desenvolve meios de prevenção de acidente de trabalho, junto com as empresas especializadas que fazem esses estudos, né, de segurança e medicina do trabalho. Vou contratar alguém para ser veneneiro. Beleza, mas o que ele precisa usar? Ele precisa usar uma máscara, ele precisa usar um macacão, o cara vai mexer com a cauda de veneno. Então, a gente antevê isso antes de dar esse problema. A reestruturação de RH, ela é um caminho extremamente importante, seguro e visa reduzir muito os números de ação trabalhista. Bom, a gente vê que ele tem N importâncias do que tu disse, mas você disse uma coisa muito legal. Às vezes fica na cara do produtor que ele tem que arrumar aquilo. É óbvio. Mas o produtor não sabe que ele tem que arrumar. E como é que ele vai descobrir isso? É na hora da lida? É na hora de uma assessoria? Como é que ele faz? Então, essa é a grande questão. O produtor rural hoje, né, na pirâmide, ele está muito bem, como que eu posso dizer? Muito bem, não, muito bem visto. Todo mundo está olhando para o produtor rural. Tanto o tributo, né, o fisco, a Receita Federal, como os órgãos aí, o Ministério Público do Trabalho, é a bola da vez. Porque a gente já sabe, é a razão aí de uma grande parte do PIB. E, diante disso, o produtor ele tem muita informação. E acaba que a relação de trabalho, que deveria ser um olhar atento e ter uma certa prioridade, ela acaba ficando para o segundo plano. Vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui. Nossa, mas tem lá o RH. Não, depois a gente mexe com isso. E isso, quando você vê, passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, e se ele tiver irregular com seus funcionários, hoje,
com a facilidade de comunicação, todo mundo tem uma internet banda larga no seu celular, dá uma gugada lá e fala, oh, será que eu tenho direito? Tem direito. E o término da relação de trabalho, Ellen, ela é pior do que o divórcio matrimonial. Ela é pior. Por quê? Eu vou fazer isso porque o cara é bonzinho, esse trabalhador ele é bonzinho. Só que na hora que ele sai e ele fica apertado, ele não tem dinheiro, ele está tomando uma cerveja lá na venda, passou um ano já que ele saiu da propriedade, da fazenda, e aí ele encontra um colega, eu entrei na justiça e ganhei 15 mil. Aí o cara, você ganhou 15 mil? É a hora que o cara vai procurar um advogado, o advogado analisando o caso, percebendo que ele tem direito, ele vai entrar na justiça. E quando a gente deixa entrar na justiça, fica muito mais caro, fica muito mais oneroso, além de tirar a paz. O empregador ele fica muito incomodado com isso, ele também precisa contratar um advogado, ele precisa enfrentar audiências trabalhistas, e assim, como é litigioso, ninguém concorda com o outro, é sempre muito desgastante. Bom, o Sucesso no Campo já está quase no fim. Tiago, muito obrigada. É sempre um prazer te receber aqui. A casa está aberta sempre. Ellen, eu que agradeço a todos aí. Restando dúvida, pode me procurar aí nas redes sociais. Meu Instagram é prof.tiagoamaral. Quiserem entrar em contato comigo lá para trocar ideia, sanar dúvida, estou sempre à disposição. Estou à disposição aí do Sucesso no Campo sempre. Muito obrigado, Ellen.